Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e professor de direito constitucional. Vamos iniciar então esse nosso encontro com uma expectativa excelente, anunciando-se então mais um concurso para delegado da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Isso é muita alegria, porque nós já temos pelo menos aquela expectativa grande de que em breve esse edital vai sair. E agora nós precisamos então iniciar a nossa preparação. Eu quero deixar para vocês um norte a ser seguido a respeito desses nossos encontros. Você vai verificar que não existe uma correspondência fiel entre o material que é colocado, que é apresentado aqui na videoaula e aquele que é disponibilizado para vocês. Por quê? Eu fiz questão de que, com muito carinho, disponibilizar um material completo, muito mais robusto, para que, ao longo dessas nossas videoaulas, você não precise ficar desesperado anotando. Eu quero que vocês tenham esse material robusto, inchado, como se fosse exatamente o seu caderno. Porque esse material é o meu caderno que eu estudava para as provas de concurso. Só que hoje, muito mais atualizado. Então, vamos tentar estabelecer isso, que vocês acompanhem a videoaula com o material ao lado, tentando absorver todo o conteúdo e visualizando e revisando o conteúdo no material completo. É isso que eu quero trazer de maneira personalizada para esse nosso curso. E qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, elogio, você, óbvio, fique à vontade para entrar em contato conosco, seja por meio das nossas redes sociais, seja por meio da área do aluno, tudo bem? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso estudo com a temática Constituição, sentido, classificação e elementos. É um tema que sempre está presente no edital da PCMG e um tema que sempre é cobrado. Primeiro instituto a ser estudado: sentidos da Constituição. Quando nós trabalhamos os sentidos da Constituição, o que nós precisamos saber de maneira breve? Quais são os sentidos atribuídos a uma Constituição e qual é a ideia basilar de cada um deles, associando essa ideia ao autor correspondente. Vejam o seguinte: primeiro sentido, sentido sociológico. Além dele, nós vamos verificar que existem mais dois sentidos: sentido político e sentido jurídico. Dentro desse sentido sociológico, nós precisamos saber quem é o seu autor. E o seu autor é Ferdinando Lassalle, um autor do século XIX. Ferdinando Lassalle, como está na tela de você, trabalhou com duas ideias, com duas distinções: a distinção entre Constituição real e efetiva e Constituição escrita, também conhecida como Constituição jurídica. Para Ferdinando Lassalle, Constituição, como ela precisa ser compreendida? Ela precisa ser compreendida como um fato social e não como uma norma jurídica. E vejam o seguinte: nessa distinção que Lassalle nos apresentou, ele disse o seguinte: a Constituição real ou efetiva é o somatório dos fatores reais de poder. Mas o que seria esse somatório dos fatores reais de poder? Seria aquilo que aquela classe dominante, naquele momento daquele ordenamento jurídico, dizia ser Constituição. Seria o que a burguesia, a nobreza, o clero, os militares, os banqueiros diziam ser Constituição. E se essa Constituição real, efetiva, não guardasse um link direto com a Constituição escrita ou jurídica, essa última, a Constituição escrita ou jurídica, ela não teria validade nenhuma,
devendo ser considerado para La Salle uma mera folha de papel que poderia, a qualquer momento, ser rasgada. Então, falou-se em sentido sociológico, pense-se em Ferdinand Lassalle, autor do século XIX. Distinção entre Constituição real e efetiva e Constituição jurídica escrita. Ferdinand Lassalle, pelo sentido ser sociológico, compreendendo a Constituição como um fato social, dando primazia, dando mais importância à questão social em detrimento da questão jurídica, tudo bem? Agora vejam o seguinte, segundo sentido para trabalharmos. Nós precisamos trabalhar com o sentido político, e o autor do sentido político é Carl Schmitt, que em 1920 escreveu um livro denominado A Teoria da Constituição. E Carl Schmitt trabalhou como ideia central, promovendo a distinção entre Constituição propriamente dito e leis constitucionais. Vejam a ideia de Schmitt. Para Schmitt, Constituição deveria ser única e exclusivamente aquelas normas estruturantes de um Estado, aquelas normas basilares essenciais à formação e manutenção de um Estado. Então, para Schmitt, deveria ser considerado Constituição aquelas disposições que digam respeito a direitos e garantias fundamentais, à organização dos poderes e à estrutura do Estado. Todas as demais disposições normativas, por mais que estivessem inseridas dentro daquele documento solene intitulado Constituição, não deveria ser assim considerado. Deveria ser considerado, então, meras leis constitucionais. Falou-se, então, em sentido político, lembrou-se de Carl Schmitt, lembrou-se da sua obra Teoria da Constituição, escrita em 1920, e a distinção entre Constituição e leis constitucionais. Constituição, normas estruturantes, basilares, os pilares de um Estado. Leis constitucionais, disposições alheias a essa normativa aqui colocada, tudo bem? Vamos finalizar, então, essa temática atinente aos sentidos e trabalhar com o sentido jurídico de Constituição. E veja o seguinte, quando nós falamos do sentido jurídico, quem é o autor que tem que vir à nossa mente imediatamente? O austríaco Hans Kelsen. E Hans Kelsen trabalhou o sentido jurídico da Constituição, entendendo que o direito, a Constituição, ela é uma norma pura, ela é uma norma límpida, ela é uma norma cristalina. Ela não pode sofrer nenhuma influência de disposições de cunho sociológico, político, filosófico ou cultural. É uma norma pura e assim deve ser compreendida. É justamente por isso que Kelsen desenvolveu a sua obra denominada, intitulada A Teoria Pura do Direito. E veja o seguinte, Kelsen, da mesma forma que os dois autores anteriormente citados, também promoveu uma distinção entre Constituição no sentido lógico-jurídico e Constituição no sentido jurídico positivo. Vejam o seguinte, para Kelsen, a Constituição no sentido lógico-jurídico é aquela norma hipotética fundamental que serve de fundamento transcendental de validade para a Constituição no sentido jurídico positivo. E a mais importante, a Constituição no sentido jurídico positivo. O que seria essa Constituição? Seria aquela Constituição que é o fundamento de validade para todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Aquela norma que ocupa o ápice da pirâmide normativa, dentro daquele escalonamento normativo idealizado por Kelsen. E todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, para ser considerado válido, precisa passar pela peneira, pela filtragem constitucional. E, se houver alguma incompatibilidade, alguma desarmonia,
A legislação infraconstitucional será, portanto, considerada inconstitucional. 3 sentidos da Constituição: sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. Visto essa temática, nós precisamos, de maneira muito rápida, passar pelo instituto denominado elementos da Constituição. Por que eu falei muito rápida? Porque dentro desse tripé que nós vamos estudar aqui agora, esse instituto é o menos cobrado. É um instituto que raramente é cobrado em provas, mas nós precisamos estar preparados para toda e qualquer forma de cobrança. E o que nós vamos trabalhar aqui agora é suficiente. Vejam o seguinte: quando nós falamos de elementos da Constituição, nós precisamos compreender que a Constituição é dotada de elementos orgânicos, de elementos limitativos, de elementos socioideológicos, de elementos de estabilização constitucional e, por fim, elementos formais de aplicabilidade. 5 elementos que podem ser encontrados na Constituição: orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade. Vejam o seguinte: quando nós falamos de elementos orgânicos, nós precisamos ter em mente que são aqueles elementos que regulam 2 possibilidades: a estrutura do Estado e a estrutura do poder. Lembrem-se de orgânicos e relacione a órgãos, órgãos estatais. Elementos orgânicos, portanto, aqueles elementos que regulam 2 pontos: estrutura do Estado e estrutura do poder, disciplinando os órgãos inerentes a esse binômio, tudo bem? Quando nós falamos de elementos limitativos, você vai lembrar dos direitos e garantias fundamentais. Isso porque são aqueles elementos existentes na Constituição que promovem uma limitação do poder do Estado, evitando uma ingerência indevida do Estado na vida do indivíduo. Quando nós falamos da terceira espécie de elemento, elementos relacionados à socioideologia, nós precisamos lembrar de quem? Dos direitos sociais, daqueles elementos que estão dentro da Constituição que permitem que o indivíduo goze de um estado de bem-estar social. Lembre-se do Estado social de direito. Lembre-se de direitos sociais existentes na Constituição Federal. Como 4º elemento, elemento de estabilização constitucional. Você tem que ter em mente o seguinte: é possível, claro que não é desejável, mas que em determinadas situações nós tenhamos o quê? Um estado de exceção constitucional, um estado de anormalidade constitucional. E para volver vigência àquele estado de harmonia constitucional, existem institutos na nossa Constituição que, melhor dizendo, são destinados a promover essa estabilização constitucional. E aqui você vai lembrar de quê? Do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Você vai lembrar do sistema constitucional das crises, que nos traz esses 3 institutos, destinados a quê? A volver vigência àquela harmonia constitucional tão desejada. E, por fim, os elementos formais de aplicabilidade. São aquelas normas que estão inseridas dentro da Constituição que trazem regras de aplicação de próprios direitos constitucionais. Abre seu vadimeco no artigo 5º, parágrafo 1º, o que ele nos traz? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Possuindo essa aplicação imediata, nós temos o quê? Uma regra de aplicação dos próprios direitos inseridos na Constituição. E essa norma, então, é considerada um elemento formal de aplicabilidade constitucional. Vamos prosseguir agora para um tema que, esse sim, sempre está presente nas nossas provas e diz respeito a quê? A classificação das constituições.
Tema lindo, tema gostoso de trabalhar e tema simples. Por quê? Nós precisamos saber única e exclusivamente quais são as classificações da Constituição e qual é a ideia basilar de cada uma destas classificações. Vejam o seguinte, aqui nós temos um círculo que traz classificações decorrentes da origem, quanto à forma, ao modo de elaboração, à estabilidade, ao conteúdo, à extensão, à correspondência com a realidade político-social, à sua finalidade e ideologia. É claro que existem diversas outras classificações, mas nós vamos nos ater aqui àquelas classificações mais cobradas em provas, tudo bem? Vejam o seguinte, trabalhando então essa classificação, quanto à origem, o que eu te pergunto? Quanto à origem, como a Constituição ela pode ser classificada? Vejam o seguinte, existem diversas formas de classificação da Constituição quanto à origem. O que nós temos aqui? 4 formas de classificação. Constituições outorgadas, constituições promulgadas, constituições cesaristas e constituições pactuadas. O que nós precisamos? Ter uma atenção redobrada em provas. Existem diversos sinônimos atinentes a essas classificações e hoje é necessário que você tenha o domínio de todas essas palavrinhas sinônimas, infelizmente. Mas aqui nós temos uma linha lógica de outorgada com impostas ditatoriais, autocráticas ou cartas constitucionais, por exemplo. Então, é plenamente possível que, pela etiologia da palavra, você consiga promover essa ligação. Então, vamos ao seguinte, ideia de cada uma. Constituição outorgada é aquela Constituição que é imposta, que surge em um determinado ordenamento jurídico sem participação popular. Já tivemos constituições impostas, outorgadas no nosso ordenamento jurídico? Sim, em 3 situações, 1824, 1937 e 1967. Na segunda classificação, nós temos as constituições promulgadas, com todos os seus sinônimos. E essa Constituição é aquela Constituição que é fruto de amplo debate democrático, ou seja, conta com a participação popular diretamente ou por meio de representantes daquela população. Tivemos constituições promulgadas no nosso ordenamento jurídico, claro, 1891, 1934, 1946 e 1988. As constituições do tipo cesaristas ou bonapartistas, anotem isso aqui, são pseudo, são falsas constituições democráticas. Isso porque ela é composta de 2 momentos. No primeiro momento, ela é imposta por obra do agente dominante de poder. Em um segundo momento, passa-se então para dar um ar de legitimidade popular. Passa-se então por meio de um referendo popular, mas ela já foi previamente imposta pelo agente dominante de poder e por essa razão ela é conhecida, é classificada como pseudo-falsas constituições democráticas, tudo bem? E por fim, a última classificação, Constituição dualista ou pactuada. Imaginem o seguinte cenário para poder visualizar de maneira perfeita essa classificação. Uma classe em plena ascensão, outra classe em plena descendência de poder. O que é feito entre essas duas classes para promover uma transição nesse ordenamento? É feito um pacto entre aquela classe que está em plena ascensão e aquela classe que está em pleno declínio, e promove-se, então, uma transição de poder. Dentro dessa classificação apresentada, a nossa Constituição, o que você precisa saber é isso, ela recebe qual classificação? Ela é do tipo claro, promulgada, democrática, debatida ou votada, tudo bem? Vimos, então, quanto à origem. Vamos para a próxima classificação?
quanto à forma. E quanto à forma? A Constituição, as constituições podem ser classificadas de qual maneira? Duas grandes espécies, escritas ou não escritas, lembrando que as escritas podem ser codificadas ou legais. Vejam o seguinte, trabalhando com essa ideia desse organograma que está na sua tela. As constituições escritas são aquelas constituições que estão documentadas em documentos, atos normativos, solenes. As constituições não escritas, com todas as suas denominações, são aquelas constituições que são baseadas nos costumes, que são baseadas nas ideias reinantes dentro de um determinado ordenamento jurídico. Acontece o seguinte, muitas pessoas se enganam no que diz respeito às constituições costumeiras e propagam a ideia de que seriam constituições que não podem possuir normas escritas. Essa ideia está equivocada. Isso porque nas constituições costumeiras é plenamente possível que exista determinações, disposições constitucionais em textos esparsos. Isso não tem problema nenhum. Então é incorreto ter-se em mente a ideia de que constituições costumeiras são única e exclusivamente baseadas em costumes, haja vistas que podem perfeitamente ter documentos com disposições constitucionais. Lembrem-se o quê? A respeito das constituições escritas, podem ser codificadas ou legais. As codificadas estão em um único código materializado. As legais lá do outro estão em diplomas legais esparsos. E eu pergunto para você, a nossa Constituição, ela recebe qual classificação? Ela é classificada do tipo escrita. E poderíamos aprofundar. Escrita codificada. Isso porque nós temos um documento solene, idealizado e sendo a nossa Constituição. Mas vejam o seguinte, para a primeira etapa, você vai levar essa informação, mas eu tenho certeza que você vai ser aprovado para a segunda etapa. E na segunda etapa, que, claro, tem disposições constitucionais na prova aberta, o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos ter em mente que a nossa Constituição hoje, ela não é única e exclusivamente do tipo escrita codificada. Isso porque, em virtude da ideia de bloco de constitucionalidade, nós podemos ter disposições constitucionais que não estão positivadas no nosso texto, em tratados internacionais de direitos humanos que sejam internalizados no nosso ordenamento pelo rito das emendas à Constituição. Então, vou julgar essa pulguinha na sua orelha, porque a gente vai trabalhar isso no nosso curso de segunda etapa. Mas em primeira etapa, é claro que vai ser cobrado que nossa Constituição é do tipo escrita, codificada. Só se a questão for uma questão muito maldosa, mas você já está minimamente preparado para essa forma de cobrança. Vejam o seguinte, próxima classificação, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, nós temos duas grandes espécies, as constituições dogmáticas e as constituições históricas ou costumeiras. Lembrando que a dogmática pode ser ortodoxa ou heterodoxa. E aqui o que nós temos? As constituições dogmáticas são aquelas constituições que são baseadas nos dogmas reinantes em um determinado ordenamento jurídico no momento de sua elaboração. E elas podem ser ortodoxas ou heterodoxas ou ecléticas. Ortodoxas, anotem, baseadas em uma única ideologia. Heterodoxas ou ecléticas, baseadas em diversas ideologias. E históricas ou costumeiras, que são aquelas constituições que vão incorporando ideais históricos, costumes de uma determinada nação. Essa que é a ideia que nós precisamos ter a respeito dessa classificação. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como a nossa Constituição é classificada? Ela é de qual tipo? Ela é do tipo dogmática, valores reinantes em 10 de outubro de 1988, bem como eclética, haja vista que foi fruto
de diversas ideologias. E vejam o seguinte, quanto à estabilidade, também pode vir na sua prova quanto à alterabilidade. As constituições podem ser classificadas como imutáveis, superrígidas, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis e flexíveis. Dessa classificação, o que nós precisamos saber? A Constituição do tipo imutável, granítica e intocável é uma Constituição que está em completo desuso. Isso porque ela é dotada única e exclusivamente de cláusulas pétreas, ou seja, nenhuma disposição desse texto pode ser modificada. A Constituição do tipo superrígida é que traz uma miscelânea. Ela possui disposições graníticas e intocáveis, mas possui disposições também que só permitem a sua alteração por um procedimento mais dificultoso, mais solene, do que aquele procedimento de alteração da legislação infraconstitucional. Atenção aqui, o professor e ministro Alexandre de Moraes, em posicionamento minoritário, ele entende que a nossa classificação seria do tipo superrígida. Isso porque artigo 60, parágrafo 4º, possui disposições atinentes às cláusulas pétreas e as demais disposições alheias a essas cláusulas intocáveis só podem ser alteradas por um processo mais solene, mais dificultoso. Mas atenção, esse posicionamento do professor e ministro Alexandre de Moraes é um posicionamento minoritário. Prevalece que a nossa Constituição ela é do tipo rígida. Isso porque somente pode ser alterada por um procedimento mais solene, mais dificultoso do que aquele procedimento de alteração da legislação infraconstitucional. Vejam o seguinte, a Constituição do tipo semirrígido ou semiflexível, ela fica no meio termo entre a classificação rígida e a classificação flexível. Isso porque parte dessa Constituição só alterada por um procedimento mais solene, parte da Constituição alterada por um procedimento idêntico àquele de alteração da legislação infraconstitucional. Por fim, a classificação do tipo flexível. Adota-se aqui a tese, a teoria da identidade da Constituição à lei. E isso significa dizer que a Constituição Federal ela é alterada pela mesma forma, pelo mesmo procedimento de alteração da legislação infraconstitucional. E me digam uma coisa, a nossa Constituição já foi antecipado, mas eu quero ver se você sabe. Ela recebe qual classificação? Ela recebe a classificação do tipo rígida. Pensamento do professor Alexandre de Moraes, minoritário, e você vai levar para a sua prova ele, única e exclusivamente, se fizer menção expressa ao doutrinador e ministro, tudo bem? Próxima classificação, quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição pode ser classificada de qual maneira? Podemos ter duas classificações, material e formal. Vejam o seguinte, a Constituição do tipo material, ela se preocupa com a matéria, ela se preocupa com o conteúdo, ela se preocupa com a essência. Isso porque, se as disposições disserem respeito a elementos estruturantes do Estado, direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes e estrutura do Estado, estão lembrando de alguém? Claro que estão! Estão lembrando de Carl Schmitt. Então, se essas disposições disserem respeito a esse tripé estruturante do Estado, estando ela incluída em um documento solene intitulado Constituição ou não, será ela denominada e assim considerada Constituição. Lá do outro, a Constituição do tipo formal, ela se preocupa com a forma e não com a essência. Ela se preocupa com a roupagem, ela se preocupa com a etiqueta, com a intitulação. E isso significa dizer que, para ser considerada Constituição, basta estar inserida aquela disposição em um documento solene denominado Constituição. E te pergunto, a nossa Constituição, ela é de qual tipo? A nossa Constituição ela é do tipo formal. Asterisco. Por que nós temos um asterisco aqui?
Da mesma maneira que nós já fizemos, já colocamos um ponto de atenção para a segunda etapa, eu deixo aqui uma pulguinha atrás da sua orelha, já te aguçando para uma prova discursiva, para uma prova oral. Olhem o que nós temos aqui, que o professor Flávio Martins nos traz. Cada vez mais se chega à conclusão de que a Constituição brasileira não se resume ao texto constitucional aprovado em 1988, com as supervenientes emendas. Destarte, a Constituição brasileira, que sempre foi formal, circunscrita ao texto constitucional, está se materializando, motivo pelo qual parte da doutrina entende que, em vez de material ou formal, a Constituição de 88 passou a ser mista. É aquela questão atinente aos direitos fundamentais, direitos humanos internalizados pelo rito das emendas à Constituição. Mas é só aquela pitadinha para te aguçar, para te deixar nervoso, com o olho já em uma segunda etapa. Bora para a próxima classificação? Quanto à extensão. E quanto à extensão, a Constituição ela pode ser analítica ou sintética, com todos os seus sinônimos. E o que nós temos aqui? As constituições do tipo analítica são aquelas constituições longas, elas tecem a minúcias disposições que poderiam perfeitamente serem tratadas exclusivamente pela legislação infraconstitucional. E as constituições sintéticas são constituições curtas, que elas se preocupam única e exclusivamente em inserir em seus textos disposições que são e dizem respeito, que são referentes aos elementos estruturantes de um determinado Estado. Tudo bem? Nossa Constituição, claro, ela é do tipo analítica. E vamos para a próxima classificação, uma classificação importantíssima que foi elaborada, que foi desenvolvida por Carl Lowenstein. E Carl Lowenstein utilizou a seguinte sistematização de classificação. Esse texto escrito, ele guarda ou não correspondência com a realidade política e social daquela nação. E, diante disso, ele classificou as constituições em normativas, nominativas ou nominais e, por fim, semânticas. O que Carl Lowenstein disse? A Constituição normativa é aquela Constituição em que o texto guarda uma perfeita sincronia, uma perfeita simetria com a realidade político e social do Estado. A Constituição nominativa ou nominal é aquela que não guarda, mas ela objetiva esse intento. Não existe uma perfeita sintonia e simetria entre o texto e a realidade político-social, mas aquela Constituição, aquela nação pretende esse intento. E, por fim, a Constituição semântica, ela é fruto, única e exclusivamente, de obra do agente dominante de poder. Não existe nenhuma sintonia, nenhuma simetria entre aquilo que está escrito e a realidade social. Aquele texto objetiva única e exclusivamente a manutenção do agente no poder. Como a nossa Constituição é classificada? Eu entendo, e algumas bancas entendem, que a nossa Constituição ela seria do tipo nominativa ou nominal. Isso porque não existe essa perfeita simetria ainda. A nossa Constituição objetiva? Objetiva, tem esse intento, mas consegue? Não consegue. Acontece o seguinte, é necessário que a gente tenha um olhar crítico na hora de resolver essa questão. E depois de resolver inúmeras questões dessa maneira, dessa espécie, eu cheguei à conclusão que seria melhor, mais seguro levar para a prova que a nossa Constituição ela é classificada, então, como normativa. Mas vamos ter muita atenção aqui. A forma como essa disposição ela é cobrada em prova. E lembrando o seguinte, se essa classificação for cobrada em prova, é claro que nós possuímos uma margem grande, segura, doutrinária, para que a gente possa apresentar recurso em desfavor dessa questão. Tudo bem?
Pessoal, com isso, nós finalizamos então o nosso estudo de sentidos, elementos e classificação. Como dito, o seu material é mais robusto, o seu material tem mais informações. Então, utilize as duas formas de conhecimento, material e videoaula. Esse material à sua disposição é o meu caderno atualizado. É aquele caderno que eu alimento constantemente, feito com muito carinho para você. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão a respeito dessa temática, fique à vontade para entrar em contato conosco. E aí, pessoal, um abração, até a próxima.